E aí galera do quarto ano, tudo bom? Tio Vinícius está de volta, pessoal, para a gente continuar as nossas aulas à distância. Essa é a nossa terceira aulinha. E aí, aquela mesma coisa que eu peço toda a aula para vocês, pessoal. Vão para um lugar tranquilo, um lugar silencioso, um lugar que tenha bastante iluminação e que vocês possam se concentrar para poder estudar e aprender um pouco mais com a nossa aula de espanhol, ok? Então, pega o livro de espanhol, pessoal, pega o estojo de vocês, o lápis de grafite e vamos embora embarcar em mais uma aulinha com a gente. Ó, se você já arrumou tudo, se você já está pronto, por favor, abra seu livro na página 20, beleza? Quem não abriu ainda, pode pausar um pouquinho o vídeo para ir lá abrir a página do livro, ok? Se você já abriu, vamos continuar, beleza? E aí a gente tem lá na página 20, galera, curiosidades culturais. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho as curiosidades culturais. Toda final de matéria, todo final de unidade, a gente estuda a unidade, a curiosidade cultural relacionada a algum país hispanohablante, gente. Então, países hispanohablantes são países que se fala espanhol como língua oficial, galera. Então, o país que a gente vai estudar hoje é um pouco da história e ubicação geográfica do Peru. Então, a gente vai estudar um pouquinho da história, tá? E da localização geográfica do Peru. Peru é um dos nossos países vizinhos, tá? Daqui da América do Sul, do continente que a gente se encontra. E é um país hispanohablante. É um país onde se habla espanhol. Ok? Vamos começar aqui o assunto vendo aqui um minimapa, tá? Que a gente tem um mapa da América do Sul, pessoal, América do Sul, e algumas informações relacionadas ao Peru, ok? Informações geográficas. Então, vocês estão vendo aí que o Peru fica localizado aqui um pouco ao norte, tá? Um pouco ao norte ou centro-oeste do continente americano do Sul. Ele faz fronteira, ó. El Perú está ubicado en la parte central occidental de América del Sur e hace fronteira com... Ó, ele está dizendo aqui que o Peru está localizado na parte central ocidental. Gente, ocidente é pro oeste. Então ele está no centro-oeste da América do Sul, ok? E ele faz fronteira, e aí, vamos lá, em su norte, no norte, ele hace fronteira com Equador e Colômbia. Beleza? No norte, o Peru faz fronteira com o Equador e Colômbia. Beleza, galera? Em sur, ok? No sul, ele hace fronteira com Chile. Em el este, ou seja, no este, tá? No leste, Brasil e Bolívia. Ele faz fronteira com Brasil e Bolívia. E no oeste, no ocidente, no oeste, ele hace fronteira com o Oceano Pacífico. Gente, a gente sabe que o nosso continente ele é banhado por dois oceanos, tá? No lado direito, no lado oriental, tá? A gente no mapa, tá olhando aí no mapa, o Brasil, por exemplo, é banhado pelo Oceano Atlântico, ok? Enquanto os países que se encontram no lado esquerdo do mapa, no lado ocidental, são os países que são banhados pelo Oceano Pacífico. Se você olhar aqui no mapa, o Peru está no lado ocidental do continente. Ele está no lado esquerdo do mapa. Então ele é banhado, como diz aqui, no seu oeste, por o Oceano Pacífico. Ok? Que mais? ¿Cuáles son los estados? Un estado brasileño que hace frontera con el Perú es el Acre, tá? O estado brasileiro que faz fronteira com o Peru é o Acre, tá? Bastante, quase toda a região fronteiriça, né? A região da fronteira do Acre é com o Peru, ok? Vamos lá. Continuando aqui na atividade, a gente agora tem um pequeno texto falando um pouco mais sobre a história. Então o tio vai ler e vocês vão acompanhando no livro de vocês e eu vou explicando o que é que está sendo falado no texto para que a gente possa daqui a pouco resolver as nossas atividades, ok? Então acompanha comigo aí.
Antes de la llegada de los españoles en Perú, antes da chegada de los espanhóis em Peru, ou seja, dos espanhóis no Peru, el Império Inca foi seu antecedente. Então, ele disse que antes da chegada dos espanhóis, para quem não sabe, o Peru foi colonizado pela Espanha, tá? Então, antes da chegada dos espanhóis no Peru, los antecedentes eram o Império Inca, tá? O Império Inca, que até hoje, hasta hoje, nós temos muitas construções ainda em pé. Então, o Império Inca, muito interessante em relação à cultura do Peru, foi um império muito forte no passado, como outros também que houveram aqui na América do Sul, nativos, que ainda há construções incas em pé, que estão em boas condições até hoje, tá? É um império, era uma tribo de pessoas que tinha um pensamento muito avançado para a época deles, ok? Vamos continuar. O Império Inca foi seu antecedente. Em 1532, então em 1532, o país foi descoberto por el espanhol Francisco Pizarro. Ó, em 1532, tá? Em 1532, o país foi descoberto por el espanhol Francisco Pizarro. Então, o Peru foi descoberto em 1532, ó, 32 anos depois do Brasil, foi descoberto por Francisco Pizarro, certo? Continuando, meu povo. Com a chegada de los espanhóis, se introduziu a Igreja Católica. Então, com a chegada dos espanhóis, se introduziu, tá? Se introduziu a Igreja Católica. Então, os espanhóis chegaram no Peru, onde só vivia o povo Inca, que tinha a própria religião deles, tá? E os espanhóis introduziram a Igreja Católica no ambiente, no país, né? Naquelas terras na época. Então, además, uma grande mescla entre espanhóis. Então, assim, além da Igreja Católica, eles também trouxeram uma grande mescla de povos, tá? Além dos espanhóis, ok? Indígenas e negros transportados de qualidade de escravos originários de África. Então, indígenas, tá? E negros que foram trazidos, tá? Com a qualidade de escravos diretamente da África. Então, não foi uma coisa só do Brasil, mas foi uma coisa mundial, a escravidão, tá? Os negros que eram trazidos direto da África foram transformados em escravos para trabalhar também em el Peru, tá? A história do Peru se divide em 3 épocas. Ó, vê que interessante. Ele fala que a história do Peru se divide em 3 épocas, tá? Vamos lá. La primera, pré-colombiana. Aliás, pré-colombina, tá? Desculpa. Então, pré-colombina, colonial a partir de descobrimento e republicana tras la independencia. Entonces, somos 3 partes de la historia del Perú. La primera es la historia pré-colombina. Ou seja, o que é pré-colombina? É que antes do Peru ser uma colônia, tá? Antes do Peru ser uma colônia da Espanha, ele já vivia os povos incas, então eles já tinham uma história. Depois, com o descobrimento, tá? Com o descobrimento do Peru, entra a parte colonial, que é quando o Peru passa assim a ser uma colônia da Espanha. E depois a republicana, que traz a independência. Ou seja, a fase republicana é a fase em que o Peru se torna independente, ou seja, ele não é mais colônia da Espanha e passa a ser um país independente, ok? Continuando o texto. El Perú é um país com grande potencial assentado de suas dimensões, tá?
Então, o Peru, é um país com grande potencial baseado em suas dimensões. Então, ó, assentado quer dizer baseado, assentado, baseado. Então, assentado em suas dimensões geoestratégicas, tá? Então, geoestratégicas quer dizer que a sua posição geográfica, a posição que ele se encontra no mapa é uma posição estratégica, pessoal, que lo ubica e identifica como país marítimo, andino, amazônico, com presença da cuenca del Pacífico e em la Antártida com projeção geopolítica bioceânica. Então aí, ó, ele está dizendo que é um país que é localizado como um país marítimo, um país andino, amazônico, com presença na bacia do Pacífico e na Antártica, tá? E com projeção geopolítica, pessoal. É um país que tem um enorme potencial aqui na América do Sul, juntamente com o Brasil, com a Argentina, entre outros países, ok? Bom, visto el texto, nosotros ahora vamos a estudar yo sé escrever. Então vocês vão colocar aí na página 21, ok? Na página 21 e vão começar a atividade. Então, lá na página 21, tá? Na página 21, a gente tem atividade para fazer. Pessoal, a gente faz atividade naquele mesmo esquema. Eu explico a questão para vocês, vocês pausam o vídeo, fazem a questão e tio já volta com a correção, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira questão. Señala la respuesta correcta. Vocês vão aí assinar, né? Assinalar a resposta correta, colocar um X no quadradinho na opção correta. A gente tem aí a letra A e a letra B. O que é que ele quer? Ó, letra A, ele diz que o Peru está ubicado em la parte central ocidental de. Então, ele já afirmou que o Peru está ubicado. Ubicado quer dizer localizado. Então, o Peru está localizado na parte central de quê? De onde? Aí vocês vão colocar aí. É da América del Norte? É América del Sul? Marca aí. E el Peru hace fronteira com o norte e tem uma informação sobre o sul. Aí vocês vão ver qual a informação está correta, ok? Pode pausar para fazer atividade. Beleza, galera. Ó, lá na atividade 1, na letra A e na letra B, a gente tinha que marcar qual era a atividade e qual era a opção correta, não é isso? Então, na letra A tem lá: el Peru está ubicado en la parte central ocidental de. Primeira opção, América del Norte. Segunda opção, América del Sur. Essa aí foi de graça, hein, pessoal? Tava bem tranquila. América del Sur, tá? América do Norte ficam outros países como Canadá, Estados Unidos, tá? Vamos lá. Letra B. El Peru hace fronteira com. No norte, dizendo aqui, norte, no Equador e Colômbia. É só olhar naquele mini mapazinho da página 20 que tem a opção, tem as respostas aqui, ó. Norte, Equador e Colômbia. Então a gente já achou a resposta correta. Aqui fala sobre o norte. No sul ele diz Equador e Brasil. E a resposta certa seria Chile. Então a gente já sabe que não era a segunda opção. Ok? Vamos lá para a segunda questão? Então, número 2. Quem foi o antecedente de Peru antes de la llegada de los españoles? Quem foi o descendente de Peru antes de la llegada de los españoles? Quem foi os descendentes dos peruanos, tá? Antes da chegada dos espanhóis. Na fase pré-colombina, tá? Qual era o povo que vivia no Peru, nas terras do Peru? Aí você vai olhar lá o textozinho e vai responder. Beleza? Então, pode pausar. Beleza, galera. Ó, se você respondeu El Império Inca, você respondeu perfeitamente correto, ok? Então, El Império Inca é a resposta da segunda questão. Ok? Posso para a questão número 3? Beleza. Questão número 3. La história de Peru se divide em 3 épocas. Sabe quais são? A gente viu isso aí, tá? A história do Peru se divide em 3 épocas. Tio Vinícius falou isso agorinha no texto. E ele perguntou, você sabe quais são?
Bom, você vai agora olhar o texto aqui, a parte histórica sobre o Peru, e vai procurar a resposta, ok? Responder, e quando você voltar da pausa, eu já volto com a correção, beleza? Pode pausar o vídeo. Beleza, gente. Ó, terceira questão, ele perguntou: a história de Peru se divide em 3 épocas, tá? Em 3 épocas. Sabe quais são? E aí você vai responder: sim, são as épocas pré-colombina, foi a primeira, tá? Colonial, a segunda, e republicana, a terceira. Beleza? Vamos para a quarta questão, ó. Completa as frases com as palavras destacadas. Ó, as frases são pequenos fragmentos do texto retirados do texto daqui histórico sobre El Peru. Então vocês vão ler as frases, vão identificar ela no texto e vão ver qual é dessas palavras que se encaixa, que está faltando no texto. Ok? Então pode pausar e eu já volto com a correção. Beleza, gente, ó. Na letra A tinha a frase. Aliás, na quarta questão ele pede para completar, né, com as palavras que estão aqui no requadro. Quais são as palavras? Marítimo, espanholes e espanhol. Então a gente vai ver aqui, ó. Letra A. Com la llegada de los se introdujo la Iglesia Católica. Tá lá no segundo parágrafo do texto, ó. Com la llegada de los espanholes se introdujo la Iglesia Católica. Então a palavra que falta aí é espanholes. Vocês vão colocar aí, espanholes, tá? Letra B de bola. El Peru es un país andino amazônico. Qual é? Lá no texto, tá? Tem dizendo, no último parágrafo do texto tem lá dizendo: El Peru es un país marítimo, andino, amazônico. Então é um país marítimo, andino e amazônico, ok? A palavra que completa aí, marítimo. E claro, obviamente, na letra C, a palavra que completa é espanhol. Vamos ver a frase? Ó, El Perú fue conquistado por el español Francisco Pizarro. Também está lá na primeira estrofe, no primeiro parágrafo do texto, dizendo que el país foi descoberto por el español Francisco Pizarro. Ok? Vamos à página 22? Vamos sim. Ó, página 22 eu tenho 2 questões aí, gente. Na questão 5, tem lá, escreve Uber, lembra? Uber, letra V, tá? Não é Uber o aplicativo para ir para o shopping. É Uber, letra V para verdadeiro e F para falso em las alternativas abaixo. Então, ele disse para eu colocar letra V para o que for verdadeiro, tá? E F para o que for falso nas alternativas que tem abaixo, ok? Então, vocês vão olhar aí, ó. São 1, 2, 3, 4, 5 frases que vocês vão mal colocar nesse quadradinho no começo delas, se elas são frases verdadeiras ou frases falsas. De acordo com o que, tio? De acordo com as informações que a gente teve no pré-texto, no texto base, lá da página 20, ok? Tanto no mapa quanto no texto histórico, ok? Então vocês agora vão pausar o vídeo, olhar lá o texto e ver aqui, conferir se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Pode pausar o vídeo. Beleza, galera. Ó, vamos para a correção. Na quinta questão, ele pediu para colocar V, né, Uber ou F, tá, de falso, Uber para verdadeiro e F para falso nas frases abaixo, tá? Nas frases que estavam relacionadas a El Peru. Vamos ver frase por frase e aí a gente checa se ela é verdadeira ou falsa, ok? Ó, antes de la llegada de los españoles, el Imperio Maya fue sus antecedentes en Peru. Isso é verdade, gente? Quem olhou aí no texto viu que não. O correto é o Império Inca, ok? O Império Maia viveu em outro país, tá? Não era no Peru. Então essa informação é falsa. La segunda frase. El Perú está ubicado en la América del Norte.
O Peru está localizado na América do Norte. Isso é verdade, pessoal. A gente acabou de responder uma questão lá na outra página, na página 21, sobre isso, né? O Peru está ubicado na América del Sur, tá? Então está falsa também. São duas questões falsas até agora. Terceira frase. El Imperio Inca fue el antecedente de los españoles em Peru. Está dizendo aqui que o Império Inca foi o antecedente dos espanhóis no Peru. Então, antes dos espanhóis chegarem, o Império Inca é que vivia no Peru. Isso é verdade? Quem viu no texto, se vai ver que sim, que é verdadeiro. Então, a gente vai colocar a letra V, letra V, tá? Que sim, o Império Inca foi o antecedente dos espanhóis no Peru. Na quarta frase tem lá, ó. El Perú hace fronteira com o Oceano Pacífico. É verdade? Lembra que eu falei, gente, que o nosso continente é banhado por dois oceanos. De um lado, que só fica o Brasil, é banhado pelo Oceano Atlântico, tá? E o outro lado, que é dividido por vários países, inclusive o Peru, é banhado pelo Oceano Pacífico. Então, se você colocou aí verdadeiro, letra V, de verdadeiro, e você acertou. El Perú hace fronteira com o Oceano Pacífico, ok? Na última frase, el Brasil está ubicado a norte del Peru. A gente viu lá nas fronteiras que ao norte do Peru, o Peru faz fronteira com outros países e não com o Brasil, né? O Peru faz fronteira com Equador e Colômbia, pessoal. Então, o Brasil está a el este de Peru, está ao oriente, ao leste do Peru, beleza? Então essa informação é falsa, certo? É uma informação falsa. Tranquilo? Tudo certo? Podemos ir para a questão 6. Se você está com dúvida, volta um pouco para ouvir a explicação novamente, beleza? Caso não, partimos para a última questão. Olha, quais são os países que fazem fronteira com o Peru? Mira o mapa e escreve seus nomes. Ó, a gente já tem aí no mapa o Peru já escrito, né? E vocês vão ter que escrever o nome dos países que estão ao redor. Não é todos os países da América do Sul não, viu, gente? Só são os que estão ao redor, beleza? Então vocês vão aqui olhar os países ao redor do Peru e escrever o nome do país, ok? Vocês vão pausar agora, fazer atividade e quando voltar, que vai dizer o nome dos países e vocês vão identificando no mapa de vocês, ok? Pode pausar. Beleza, gente, ó. Vamos começar, vamos por direções, tá? Que fica mais fácil da gente corrigir isso aí. Ó, ao norte, ou seja, na parte de cima do mapa aqui, El Peru, temos dois países que fazem fronteira com ele. Um é Equador e o segundo é Colômbia. Então, Equador e Colômbia. Você escreveu o nome aí? Ah, não coube dentro do mapa, não tem problema. Escreve do lado, tá? Só para identificar. E vamos continuar. Do lado esquerdo, no caso de vocês, é esse lado aqui. No lado esquerdo, tá? O Peru faz fronteira com o oceano. Então, vocês não precisam escrever, tá? É só os países, ele não falou oceano. No sul, ou seja, abaixo, para baixo, tá? Ele faz fronteira com o Chile e com a Bolívia. Então vocês vão escrever aí Chile e Bolívia nos países, tá? No lugar certo. E ao leste, tá? Ao lado direito do mapa, o lado direito do mapa, ele faz fronteira com o Brasil, pessoal. Então ele faz fronteira com Brasil, tá? Brasil e Bolívia. A Bolívia faz fronteira tanto com o sul quanto com o leste, tá? Então, se você já escreveu Bolívia, escreve agora só Brasil. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre um país tão interessante quanto o Peru. Se vocês quiserem pesquisar mais, fiquem à vontade para pesquisar na internet, tá? E espero ver ustedes en la próxima oportunidade, ok? Hasta la próxima.